Oi, gente, aqui é o professor Costa Neto e hoje eu vou gravar um vídeo bem curtinho para conversar com vocês sobre o andamento da nossa disciplina, ou melhor, da nossa unidade de conteúdo. Bem, nós temos a seguinte situação: a gente lidou com o resumo e agora nós vamos lidar com outros tipos de texto. Para facilitar a nossa vida, muitas vezes no seu colégio você usa uma tipologia para falar dos textos. A gente faz uma divisão assim bastante simplista às vezes de que um texto é o que um texto pode ser. Vocês já devem ter ouvido falar em textos, por exemplo, que são descritivos. Você deve ter ouvido falar em textos narrativos. E você deve ter ouvido falar em textos dissertativos. Provavelmente você já deve ter aprendido isso na escola, mas vale a pena a gente lembrar. Um texto descritivo, como o próprio nome diz, descreve alguma coisa. Você pode descrever um objeto, você pode descrever um animal, você pode descrever uma pessoa, mas também você pode descrever um sistema. Quando eu estudei eletrônica, por exemplo, meu colégio era um colégio técnico, nós fazíamos descrições de circuitos eletrônicos. Isso caía na prova. E depois que eu fui trabalhar numa empresa, foi meu primeiro trabalho numa empresa, nós também fazíamos isso na época. Na época era importante que o técnico em eletrônica, que era o meu caso, ele soubesse descrever um circuito eletrônico, explicando como esse circuito eletrônico funcionava. Eu acredito que hoje isso não seja mais necessário, porque nós temos outras técnicas, o mundo avançou e nós não vivemos mais essa realidade. Mas em muitos casos e muitas vezes você faz uma descrição de um sistema inteiro. Então, a descrição como um tipo de gênero, um tipo de texto, ela é importante. E ela também é encontrada no direito. Em várias situações, o operador do direito ele lança mão de textos descritivos, porque ele precisa fazer a descrição de uma pessoa, de um objeto ou até mesmo de uma ação. O texto narrativo, também como o próprio nome diz, é um texto que narra um determinado fato, um determinado acontecimento. E ele é fácil de perceber, por exemplo, na literatura principalmente ficcional. Na literatura ficcional, nós temos uma narração, nós temos a, a contagem, ou a contação, que é uma palavra que é bastante utilizada hoje, de uma situação. Para eu contar alguma coisa, eu preciso de um certo uso verbal. Daqui a pouco eu vou falar disso. Então, tanto o texto descritivo quanto o texto narrativo têm características particulares, têm características que são próprias de cada um. Já o texto narrativo, já o texto dissertativo, que algumas pessoas dizem que é mais complexo, ele é um texto que defende uma ideia, é um texto que, a partir de uma certa argumentação, ele pretende chegar a algum lugar para que ele defenda um determinado ponto, um ponto de vista sobre um determinado assunto. A gente pode fazer essa separação simplista dessa maneira. Eu tenho o texto descritivo, e para que ele seja descritivo, ele vai ter que lidar, por exemplo, com adjetivos, né? Porque o adjetivo ele dá características às coisas. O texto narrativo, que vai fazer com que uma história ela ande para frente, ou ela pode, às vezes, trabalhar com feedback e voltar para trás. Daqui a pouco ela volta para frente de novo. Ela pode até contar o futuro. Tem até um nome, uma expressão inglesa que é flash forward para isso. E nós temos o texto argumentativo, então, que trabalha com dados e com a defesa de uma tese. Porém, nem sempre os textos são puros. Na maioria dos casos, os textos eles são uma mistura de uma coisa com a outra. Então vamos pensar num texto comum no direito, um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele vai ter tanto uma descrição de um determinado elemento, por exemplo, uma pessoa foi encontrada com drogas. No boletim de ocorrência haverá uma descrição sobre isso que foi encontrado com a pessoa. Mas no boletim de ocorrência vai haver uma narração, vai haver uma narrativa daquilo que ocorreu. Seja o encontro dessa pessoa com drogas, vocês vão ver um boletim de ocorrência sim. Seja o fato, por exemplo, de uma pessoa ter sido barrada no aeroporto com algum elemento proibido. Seja o fato de um carro ter batido no outro e a partir desse acidente existe um boletim de ocorrência, ali existe uma narração. Agora, realmente, o texto dissertativo, que é aquele texto que lida com argumentos, é um texto importante para a gente, porque vocês vão usar bastante ao longo da sua carreira acadêmica. Então, eu vou fazer o seguinte para vocês: eu vou mandar um texto, eu mesmo vou anotar para vocês nesse texto,
quais são as características dele que são descritivas, quais características dele que são narrativas, e vou também mostrar para vocês como que o autor desse texto fez a defesa de uma tese, a defesa de uma ideia, com argumentos de que ele lança mão, que ele utiliza para defender essa ideia, tá bem? Aí vocês vão ver claramente o que é uma descrição, o que é uma narração, e o que é uma dissertação, que é a defesa de uma ideia. E daí, na sequência, vocês vão fazer isso sozinhos. Na quarta-feira, eu vou tentar usar o Zoom, tanto para a turma A quanto para a turma B, no horário da aula. Então, eu vou ligar o Zoom às 8 horas para a turma que tem horário, tem a aula nesse horário, e depois às 10 para a segunda turma que tem aula nesse horário. Vamos ver se dá certo dessa vez, tá? Eu vou mandar o link do Zoom para representante da sua turma. Aí vamos ver se a gente consegue conversar na quarta-feira para tirar alguma dúvida que porventura você tem. E assim sucessivamente até essa crise passar, a gente vai conversando dessa maneira. Se não funcionar, não tem problema. A gente conversa pelo AVA, a gente conversa pelo YouTube. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, se não couber no AVA, eu vou colocar no YouTube para vocês. E vocês podem conversar comigo, como eu já falei, por qualquer um dos meus canais, para que a gente fique perto, mesmo estando longe, e para que vocês não tenham dúvida em relação ao conteúdo dessa disciplina. Logo, logo isso vai passar, e eu não vou dizer que a gente vai dar boas risadas sobre isso, porque, como diz uma amiga minha, isso vai deixar muitas dores. Mas isso vai passar, e logo, logo a gente se vê na universidade, e a nossa vida vai voltar ao normal, com tudo que essa crise vai deixar também. Mas a gente conversa sobre isso, tá bem? Grande abraço a todos, até a próxima.